Obrigado pelos organizadores da Desfrute Fest pelo convite, e é uma oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho em relação a esse festival tão bonito que vocês estão fazendo, tá? Eu queria falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho e o que esse trabalho tem a ver com o local onde a gente vive. Para isso, como todo arquiteto, a gente fala, mas a gente são imprescindíveis as imagens. A gente precisa de imagem. Então, vai me acompanhar durante toda essa fala, vai me acompanhar um PowerPoint, onde a gente vai poder ver o desenvolvimento disso que eu estou falando. A primeira coisa é o título dessa minha fala, O que a Terra nos pede? Por que esse título estranho, né? A Terra pode nos pedir alguma coisa? Quando eu dei esse título, eu lembrei muito de uma história que me contou um monge budista chamado Gustavo Correia Pinto, antes da minha visita ao Japão. E é uma lenda, e eu vou contar essa lenda para vocês. Conta a lenda que um monge foi contratado pelo imperador para projetar e construir a casa de chá da Vila Imperial de Katsura. Passaram-se meses, e quando o imperador perguntava pelo projeto e execução, o monge respondia que estava trabalhando. Após anos, sustentando o arquiteto religioso e seu ajudante, o imperador mandou chamá-lo e disse que não mais esperaria e que, se em um mês a casa não estivesse pronta, eles teriam que deixar desonrados a Vila Imperial. Após esse mês, a casa de chá ficou pronta e é até hoje um dos mais belos exemplos de arquitetura integrada ao paisagismo no Japão. O imperador mandou vir novamente o monge e o repreendeu severamente, dizendo que só sob ameaça de desabrigo e desonra tinha finalmente projetado e construído a casa de chá. O monge disse que essa afirmação não correspondia à realidade. Na verdade, tinha durante 5 anos observado atentamente o que a terra pedia, para aí sim poder em um mês executar a tarefa. O francês, a nossa cultura ocidental, tem uma palavra até certo ponto intraduzível, terroir. No idioma português, a traduzimos por terra. Terra seria o melhor lugar, por exemplo, para se cultivar os vinhedos. O fato é que essa palavra é mais abrangente, significa evidentemente terra, mas também sol, vento, temperatura, população local, tradições e técnicas novas e ancestrais, enfim, cultura. É nesse conjunto de paisagem natural e humana que pode se desenvolver o plantio, a colheita e a produção de bons ou maus vinhos. Não é diferente com a arquitetura, como já nos ensinava o atento monge. Vivemos num país de clima tropical úmido, muita chuva na maior parte do nosso território e muito sol. Temperaturas elevadas. Esse é considerado um clima ameno. Mera distração e pressa. Necessitamos muita proteção das águas e das altas temperaturas provocadas pelo sol inclemente. Como pensavam os primeiros habitantes do nosso imenso território, muitos também, para dizer o mínimo, apressadamente acreditavam e ainda acreditam que eles não pensavam. Eram criaturas praticamente sem cultura relevante. Nada de monumental
tinham deixado na arquitetura como seus vizinhos, os aimarás, incas, astecas ou maias. Difícil acreditar. Hoje, apesar do genocídio de grande parte da população autóctone, os povos indígenas, segundo o IBGE, no censo de 2010, possuem 305 etnias e ainda falam 274 línguas. Vamos ver, através de poucos exemplos que cabem nessa apresentação, como pensavam e como hoje nos inspiramos nós, arquitetos contemporâneos, observadores e criadores do nosso terroir. Eu vou começar falando para vocês de uma experiência muito bacana que a gente teve em fazer a Casa Folha. A Casa Folha foi feita aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e foi fortemente inspirada na arquitetura Camaiurá. Os Camaiurás são uma etnia que vivem no Alto Xingu, e vocês vão ver alguma coisa a respeito da cultura e da arquitetura deles. Essa é uma oca típica Camaiurá. Ela é uma oca um pouco diferente das ocas que a gente aprendeu no primário, no ensino fundamental a desenhar. É uma oca grande, ela tem elementos curvos, não? E abriga uma quantidade de pessoas bastante grande, como vocês vão ver. Elas são feitas com troncos, esses pequenos troncos, eles são curvados, e o fato de curvar, o fato de poder curvar isso, dá essas formas maravilhosas que vocês viram, tanto externa quanto internamente. Essa é uma visão interna de uma oca. Várias famílias, podem morar até 20 famílias numa oca dessa. Aqui vocês veem a rede exposta e a belíssima parede interior, né? Isso era uma maneira que os índios camaiurás encontravam de enfrentar esse clima que eu me referi anteriormente, com um abrigo do sol inclemente, com abrigo da chuva também, abrigo dos animais, e até alguns animais que conviviam com eles dentro da oca. Nessas duas fotos, vocês podem ver na esquerda uma construção dessa oca, e na direita uma oca construída e duas sendo construídas, né? Esse desenho é um desenho muito interessante, porque essa arquitetura é uma arquitetura antropomórfica, né? Ela tenta representar, de alguma maneira, os homens. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, o meu mouse, mas vocês podem notar que... um minutinho só. Alô? Vocês podem notar que vocês têm na frente uma abertura representando a boca, nas costas uma outra abertura representando o ânus, nas laterais a bunda, em cima o alto da cabeça, brincos, as costelas, enfim, isso tudo tinha um significado, e tem um significado também na vida, no dia a dia da vida. Por exemplo, o alimento novo, ele entra pela boca e o lixo sai pelo ânus, né? Mais ou menos como acontece no corpo humano. Opa. Ixi, não está. Pronto. Desculpem. Essa é a Casa Folha. Essa aqui é o projeto da Casa Folha. Ela foi feita com desenhos e com maquete.
Vocês podem ver a maquete aqui na direita. Essa maquete, ela mostra uma forma que depois foi apelidado de folha. Na época, eu nem pensei que isso daqui parecia uma folha. Ela me parecia por baixo mais um barco invertido, vários barcos invertidos, 6 barcos de cabeça para baixo. Mas ela é fortemente inspirada nessa oca camaiurá. Ela é praticamente aberta, ela é totalmente, praticamente não, ela é totalmente aberta na parte de baixo, recebendo vento. Esse vento percorre toda a casa e sobe a montanha. Na parte de cima também, o segundo piso, esse vento também penetra. Isso é uma maneira de você respeitar as condições do local. Ela também dá o sombreamento que aquela oca que eu mostrei dava. Na parte de cima, vocês podem observar que a geometria faz com que metade da água que esse telhado capta, ela vai para o centro. Então, no centro, nós colocamos no principal pilar, por dentro do principal pilar, uma tubulação que levava toda essa água para um depósito para ela ser reutilizada. Ou seja, você não precisava de calha, não precisava de nada artificial. Isso daí era feito pela própria geometria, pela forma. Aqui já são fotos do lado esquerdo, a construção dela no Rio Grande do Sul, na Ismara. Apesar de estar inspirado pelos índios, a gente vive no século XXI e com tecnologia do século XXI. A madeira que a gente usa aqui é uma madeira laminada colada, ela foi feita pela Ismara, que é uma firma rio-grandense. Aqui vocês podem ter uma ideia da dimensão de uma das folhas. Essa viga central é uma viga com 25 metros de comprimento. Ela teve que ser transportada pelo mar porque as estradas e as curvas elas não permitiam que o caminhão fizesse a curva. Aqui já a montagem dela na casa frente ao mar. Essas são fotos de helicóptero, na época não tinha drone, da casa pronta. À esquerda vocês veem a casa, à direita já ela ambientada no local com o pier à frente. Hoje eu posso dizer que ela está mais bonita do que isso, porque a vegetação cresceu muito e hoje não se sabe direito onde é que começa a casa, onde é que acaba o jardim. Isso é muito importante desse tipo de arquitetura. Como a montanha sobe por trás, quando você chega na casa, você tem essa vista do telhado e do mar. Essa é uma vista frontal do mar e, como vocês observam, ela está totalmente aberta. Isso é a casa iluminada no final da tarde. Cada folha dessa tem uma suíte. E essa suíte também abre virando um grande terraço. Poucas vezes foi necessário, ou é necessária, a utilização de ar-condicionado. A ventilação é muito boa. Essa é uma vista da sala. As pessoas acham estranho quando eu falo sala, porque a sala é totalmente aberta. Num ambiente desse, é melhor que ela seja assim. Ela é aberta e você tem esses spoilers, que eu chamo de spoiler, é uma linguagem tirada da Fórmula 1, que são asas laterais que jogam a chuva longe, para que a chuva não caia nesse ambiente, mas as pessoas estão em contato sempre nesse terraço-sala com a temperatura ambiente, seja sol, chuva, um dia, ou seja, tendo a oportunidade de usufruir qualquer mudança climática.
Essa é uma outra vista, uma vista tirada através da piscina. Na viga de trás, eu me lembro, na época, estava em moda nas boates do Rio de Janeiro, uma coisa que eles chamavam de lounge. Eu falava, o que é lounge? As pessoas me explicavam, é onde as pessoas se encontram. Então, vamos fazer um lounge brasileiro, assim, como naquelas ocas, um lounge onde a gente tem uma série de redes, as pessoas possam descansar depois de um banho de piscina ou da sauna. E isso funcionou muito bem. Essa é uma vista interna de um dos quartos. Aqui vocês têm... Todas as peças foram desenhadas pela gente. A cama, esse cubo é um cubo onde estão os armários não têm porta, os armários têm apenas uma cortina, permitindo uma ventilação muito boa, e o banheiro atrás. 10 anos passaram. Essa casa está pronta entre 10 e 11 anos. Nós fizemos várias experiências, e experiências de arquitetura, algumas delas fortemente inspiradas pela terra, pelo que diziam. Isso daqui, por exemplo, é um escritório que foi feito embaixo da arquibancada de remo da Lagoa, aqui do Rio, fortemente inspirada nos balaios, né? Onde a gente também tem viga de madeira laminada e bambu fazendo esse desenho. Esse é uma escola que é o MOP, o Centro Educacional MOP, também a ideia do ensino como uma árvore que vai frutificando. Não tem escada nessa escola, tudo se faz através de rampa, e os alunos reconhecem as salas através de formas e cores, uma sala totalmente diferente da outra. Essa é a Casa da Onda, também no Rio de Janeiro. É uma casa que eu quis basicamente devolver as ondas do mar. Eu cheguei nesse terreno num dia de tanta chuva, tanto vento, que parecia que o mar estava jogando água para cima de mim. E eu falei, eu vou devolver. E essas são as ondas que a gente devolveu para o mar. Isso é um resort que a gente projetou para a Amazônia. Aqui um restaurante no Ceará, em Jericoacoara, é um restaurante que ficou pronto há 1 ano. É um restaurante feito também ouvindo muito a terra, com uma tecnologia local, com artesãos locais. Tudo foi feito de maneira a aproveitar não só a técnica, mas também a arte e o que podia oferecer essa população do Ceará muito rica, né? Aqui o Museu do Mar, em Santa Cruz de Cabrália, que é um museu na Costa do Descobrimento. E ele também sente muito o local, de maneira em que quem está na praia, o museu praticamente desaparece. A praia sobe no museu. Você só vai ver um museu mesmo da estrada. E, obviamente, penetrando no museu. Aqui uma casa que a gente deu o nome de Windhouse, que é uma casa no Caribe, num lugar maravilhoso, e uma casa que também segue esses conceitos de ventilação, uma casa aberta, e que tem uma arquitetura bem própria, né? E aí eu vou falar de uma coisa mais recente, um projeto que a gente acabou de fazer, que é o Centro Cultural da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí. A Associação Mata Ciliar é uma associação maravilhosa. Vocês podem se informar através de Instagram, Facebook, ou mesmo através do site da Associação Mata Ciliar. É uma associação que
que cuida de reflorestamento, como diz o nome, o reflorestamento principalmente ao redor dos rios, ou lindeiro aos rios, e cuida também da preservação de animais e principalmente felinos no país. A ideia era fazer um museu, ou melhor, um centro cultural contando a história da mata e que fosse alguma coisa que pudessem operar e entender o propósito desses 40 anos de trabalho. É uma coisa altamente inspirada nas aldeias Yanomamis da Amazônia. Aqui vocês têm uma foto que foi tirada de Yanomamis isolados. Isolados, para quem não sabe, são os índios que ainda não foram contactados pelos brancos, ou por nós, né, pelos europeus. O nome dessas casas que vocês estão vendo, que são casas comunitárias, são Yano. E elas são bastante interessantes. Desde quando eu vi essas primeiras fotos em reportagens de quando tinham fotografado isso de avião, eu fiquei muito impressionado. E aqui está o projeto extremamente influenciado por isso. Também ela tem uma disposição circular. Aqui vocês podem ver esses raios periféricos, são onde nós temos plantação de mudas de reflorestamento, para que as crianças, principalmente das escolas, possam entender exatamente qual é esse processo. Essa parte é uma parte museológica. Aqui um centro de convenções, teatro, cinema, enfim, um espaço múltiplo de arte, e aqui um centro operacional do Centro Cultural. Essa é uma vista ainda aérea. Aqui também vocês podem ver a ideia de um cocar, né, de um grande cocar. O Raoni é um índio que usa esse tipo de cocar. Essa é uma vista frontal. É interessante ver a liberdade das formas e a liberdade também que o vento, a paisagem, tudo pode penetrar, né? Tanto de dia como à noite também, ela tem isso, experiência das pessoas que vão visitar. Eles vão ter telas interativas. Como eu disse, a gente vive no século XXI, não se trata de fazer uma repetição de coisa de 500 anos atrás, a gente usa todas as tecnologias possíveis. Aqui vocês têm o local de exposição, um dos locais de exposição, locais históricos, exposições permanentes e exposições temporárias também. Esses são justamente os painéis interativos. Ele está dividido nessas três partes também. A gente pensou muito nos três reinos, né? Um reino vegetal, um reino animal e o reino humano. Então, como os índios foram, ou as populações, vamos dizer, autóctones, foram os primeiros habitantes do nosso país, então são exposições que vão marcar tanto a questão de vegetal, quanto a questão animal e a questão cultural também desses povos. Esse é o espaço central, como eu disse para vocês, ele é um espaço múltiplo. Ele tanto pode ser um espaço para aulas, congressos,
como pode ser um local de espetáculo, de teatro, de diversão. Ou até de cinema. Esse projeto, muito provavelmente, deve começar a ser executado esse ano, no máximo ano que vem. Tudo está um pouco confuso por causa da pandemia. Era isso que eu queria fazer, era essa ideia que eu queria passar para vocês, que é uma ideia de integração à natureza, ao mesmo tempo, uma ideia de sustentabilidade, uma ideia aonde a gente possa fazer uma coisa que fere o mínimo o nosso espaço, que contribua de uma maneira positiva. E não ferir o nosso espaço é não ferir também esteticamente. A ideia não é colocar um monte de band-aids na paisagem. A ideia é colocar um pouco de arte, um pouco de cultura, na medida em que a gente também está utilizando energias alternativas, energia fotovoltaica, energia eólica, reaproveitamento de água. Ou seja, é uma mensagem no sentido de um trabalho de arquitetura muito ligado com o planeta e muito ligado com as manifestações culturais dos meios aonde a gente está construindo. Agradeço a atenção. Ivo, a gente tem duas perguntinhas para você. Primeiro, a Adriane perguntou se essa conexão com a natureza ela é uma demanda do escritório ou dos clientes? Antigamente era uma demanda do escritório. Eu podia te dizer, isso é uma demanda meio que desde sempre, né? A primeira vez que eu visitei uma aldeia no Xingu e conheci os irmãos Vilas Boas, eu tinha 15 anos. Aqui no Rio de Janeiro, a convivência com Roberto Burle Marx foi muito marcante na nossa trajetória. Então, isso é uma preocupação do escritório. Hoje, a coisa mudou um pouco, porque, como nós somos conhecidos por isso, quem nos procura também, normalmente, nos procura com esse interesse. Então, é uma coisa mútua. É uma coisa do escritório, mas é uma coisa hoje do cliente também. Então, Ivo, e para finalizar, o Michael perguntou sobre a durabilidade desses espaços, como que funciona? Quer já adicionar mais alguma coisa na sua fala para a gente finalizar? Essa pergunta da durabilidade é muito boa, né? A arquitetura é uma coisa que envelhece, como nós, né? Qualquer corpo envelhece, né? O importante é a gente projetar um ambiente que envelheça dignamente. É esse trabalho que a gente faz no sentido de ter um envelhecimento digno, né? Os materiais que a gente usa são materiais de longa duração. Não só de longa duração, mas eles são protegidos contra cupins, Isso no caso desses dois que nós mostramos para vocês, que são estruturas de madeira, nem sempre a gente usa madeira, mas são construções que normalmente elas têm uma longevidade bastante grande. Basta você estar preocupado com isso. Mas, sem dúvida, envelhecem. Qualquer edifício envelhece. E para cuidar, era nada melhor para isso do que ter cuidado, do que conservar, do que cuidar. Isso eu estou falando tanto para uma casa, quanto para um museu, quanto para qualquer coisa. Aliás, para a vida da gente, a gente precisa conservar. Mas ela está preparada para aguentar bastante tempo, tanto quanto o que a gente chama de arquitetura tradicional.